Olá, 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 olá. Sejam bem-vindos ao meu trabalho de física. Você vai querer ser uma de nós. Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis. Então, para começar, podemos pegar o exemplo de um skate. Um skatista, por exemplo, ele está em cima da rampa e possui energia potencial. Quando ele desce da rampa, começa a pegar energia cinética. E quando ele para em cima da rampa de novo, começa a pegar energia potencial. Mas o que é energia cinética ou potencial? Pois bem, a energia potencial é aquela que pode ser armazenada em um sistema físico e também tem a capacidade de se transformar em energia cinética. Como o exemplo que eu dei do skatista. O skatista ganha energia potencial em cima da rampa, ele está lá parado. Quando ele desce, ele ganha energia cinética e quando para em cima da rampa de novo, ele fica com energia potencial. Quando você perde energia potencial, você ganha energia cinética e quando você perde energia cinética, você ganha energia potencial. Todos nós gostamos de desenho, não é mesmo? E não tem personagem melhor para falar do que Goku. Então nesse próximo tema vamos a ele como exemplo. Estimando aqui, o Goku voa numa velocidade de 100 metros por segundo. Então no caso, se ele voar por 3 segundos, ele irá ter percorrido 300 metros, como no exemplo que podemos ver aqui. Porque a cada 1 segundo que ele voa equivale a 100 metros. Então, portanto, 1 segundo é 100 metros, 2 segundos é 200 metros, 3 segundos é 300 metros, 4 segundos é 400 metros e assim por diante. Essa foi a explicação do movimento uniforme, usando como exemplo Goku. Agora vamos falar sobre as 3 leis de Newton. Cavalos são animais realmente muito bonitos, não é mesmo? Então, para a primeira lei, vamos usar ele como exemplo. Meu pagaré é um cavalo amigo que anda comigo. Eu amo a razão, pra mim ele é como um irmão. Com ele eu não temo perigo. Um cavaleiro está em cima do seu cavalo, correndo com ele muito rápido. E quando o cavalo para, o cavaleiro é lançado para frente. Então, explicando isso, a primeira lei de Newton é todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento e todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, a não ser que uma força seja aplicada sobre eles. Então, essa lei se encaixa perfeitamente nesse exemplo, porque o cavalo está correndo muito rápido e o cavaleiro, como está em cima dele, está na mesma velocidade. E no momento em que o cavalo para, o cavaleiro é lançado para frente, porque o corpo do cavaleiro tende a permanecer em movimento. Agora vamos falar sobre a segunda lei de Newton, que basicamente é a força resultante e a aceleração têm o mesmo sentido e direção. Como podemos ver um exemplo nessa imagem aí. Se o carrinho do supermercado estiver cheio, maior é a força exercida para movimentarmos. Se ele estiver vazio, a força que exercemos para movimentar é menor. A terceira lei de Newton é bem simples. Toda ação gera uma reação. Então, como o próprio nome já diz, toda ação que eu fizer vai gerar uma reação. Um exemplo simples, por exemplo, podemos pegar uma pessoa dando um soco na parede. A mesma intensidade que a pessoa dá o soco na parede, a parede revida na mão da pessoa. E essas foram as 3 leis de Newton. Já sei. Nesse próximo exemplo, eu vou usar a força de 2 carros. Um carro vermelho com 1 tonelada e 80 km por hora. E um carro amarelo com cerca de 800 kg e 50 km por hora. No nosso caso, o carro vermelho, que é o mais pesado e que está mais rápido, vai estar atrás do amarelo, que é o mais leve e que também é o mais devagar. Então, uma hora esses 2 carros vão se aproximar, porque a velocidade do vermelho é mais rápida, então eles vão acabar se chocando
e o carro vermelho vai acabar empurrando o carro amarelo para frente. Após o vermelho empurrar o amarelo, eles vão acabar batendo e vão acabar se unindo. E esse é o princípio da conservação da quantidade de movimento. Nesse próximo tema, que é o atrito, usaremos dois exemplos. O primeiro exemplo é de um esporte, o snowboard, que basicamente o atleta fica em cima de uma prancha e desliza sobre a neve. E o segundo é de um carro em alta velocidade freando. Como o gelo e a prancha têm menos atrito, o esportista conseguirá deslizar sobre o gelo. E no caso do carro é mais difícil. O asfalto é mais rigoroso e os pneus são de borracha, possui mais atrito e o carro não desliza tanto assim na hora da freagem. Agora vamos falar sobre o movimento circular. Então, o movimento circular é aquele movimento em que um objeto ou ponto material se desloca numa trajetória circular. Nesse tema podemos usar vários exemplos, como esses que estão passando aí, como por exemplo do ventilador, da roda gigante e da roda de bicicleta. Agora vamos falar sobre o movimento oblíquo. Um movimento oblíquo é aquele que tem parte horizontal e parte vertical. Podemos dar exemplo de várias coisas, como uma pedra sendo arremessada no sentido horizontal ou uma bola sendo chutada no sentido horizontal. E também de um canhão, como esse canhão aí. Um tiro aqui de 105 aqui, relembrar meus tempos de 79, valeu! Vamos lá! Essa, fogo! Agora vamos falar sobre o movimento uniformemente variado, que é praticamente a mesma coisa do movimento uniforme, mas nesse caso, em vez da velocidade seguir o tempo, a velocidade vai aumentando conforme o tempo passa. Podemos usar uma tartaruga como exemplo, como essa tartaruga aqui. Não, melhor outra tartaruga. Vamos ver o exemplo agora da tartaruga. A tartaruga se move e a velocidade dela vai aumentando enquanto o tempo passa. Então esse é o movimento uniformemente variado. Agora vamos falar sobre as máquinas simples. Na física, a palavra máquina simples é designada para pequenos objetos ou instrumentos que facilitam a execução de vários afazeres do nosso dia a dia. Como podemos olhar nessa imagem aí, diferentes objetos, são diferentes objetos que podem nos facilitar no nosso cotidiano. Como por exemplo, o plano inclinado, a cunha, a alavanca, a roda e eixo, a rosca e a polia. Você gosta de alienígenas? Então, agora vamos falar sobre a força-peso. E o que é a força-peso? A força-peso é basicamente a força gravitacional exercida pelo planeta. Ah, mas você poderia dar um exemplo? Claro que sim. Podemos pegar o exemplo de um alienígena. O alienígena está aqui na Terra e o peso dele é de 40 quilos. Quando ele sai desse planeta e vai para Marte, por exemplo, o peso dele vai mudar. Se ele sair da Terra e for para Marte, o peso dele vai mudar. Porque aqui na Terra temos a gravidade de 9,807 metros por segundo ao quadrado.
E em Marte temos a gravidade de 3,711 metros por segundo ao quadrado. Então resumindo, quando ele sair aqui da Terra e ir para Marte, o peso dele vai diminuir.